Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí de Bobadilla sendo acusado de xenofobia. O assunto tá quente, vou trazer para vocês aí o que o São Paulo aí se pronunciou a respeito disso, tá? A diretoria de São Paulo. E também São Paulo desiste e não avança em negócio com o Thiago Mendes. Isso mesmo, hein? Thiago Mendes que estava sendo especulado, provavelmente vai fechar com outro time aqui no Brasil. Isso e muito mais no vídeo de hoje, já deixa seu like aí e também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. A tranquilidade que o torcedor são paulino esperava para o jogo contra o Tadieres no Morumbis acabou ofuscada por mais um episódio grave nessa Libertadores. Mas no jogo, nos primeiros 25 minutos, em português bem claro, não aconteceu absolutamente nada. Aos 26, Bobadilla cobrou falta e aí sim, André Silva desviou de cabeça e a bola bateu em Sabino antes de morrer no fundo das redes. Tudo checado pelo VAR, 1-0 tricolor. Eu trabalho muito para quando a oportunidade chegar, aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que isso é fruto do trabalho, né? Não somente meu, mas de todo o grupo ali que dá confiança. Então, estou muito feliz por isso. Também após cobrança de falta, De Pietri finalizou e a bola parou em Girotti, que encheu o pé e deixou tudo igual aos 38 minutos. Aos 15 do segundo tempo, o Subeldia mexeu e colocou Luciano Henrique Carmo e Rian Francisco. E aí, o São Paulo chegou. Mas o Tadieres também. O jogo ficou bem mais movimentado. Até que aos 38 minutos, Luciano recebeu e deu de calcanhar para Rian, que tentou uma tabela, mas a zaga cortou. A bola sobrou para o camisa 10 e categoria não faltou para ele dar os números finais da vitória por 2-1. Após o gol, porém, o lateral venezuelano Miguel Navarro, do Tadieres, começou a chorar em campo e ameaçou deixar o gramado. Foram diversos minutos de partida paralisada. Segundo ele, o paraguaio Bobadilla, do São Paulo, cometeu ato de xenofobia. No, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. También se puso de mi lado, incluso los jugadores de Sao Paulo, el central, no recuerdo el nombre, el ecuatoriano, Arboleda se puso de mi lado, todo realmente, porque sabían lo que había dicho Bobadilla, pero bueno, ya está. Me acuerdo el año pasado que venimos acá, a dos jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen ese tipo de insultos. Y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido. Vamos, fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. Clasificamos primero con un team con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero, clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? ¿Qué puedo yo saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu não sei nem o que estamos falando. Navarro prestou depoimento durante cerca de 30 minutos no GCRIM e um boletim de ocorrência foi lavrado sob o crime de racismo, que está tipificado no mesmo artigo de xenofobia no Brasil. A polícia procurou Bobadilla no vestiário, mas ele já havia deixado o estádio.
Bom, a gente vai falar muito sobre esse caso aqui. Agora a Marina Buffon está chegando para atualizar essa situação do Bobadilla. Boa noite, Má. O jogador do São Paulo se pronunciou hoje. Olá, Michele, boa noite para você e para todos que estão acompanhando a gente. Pois é, o Bobadilla ontem foi procurado no vestiário pela Polícia Militar, mas quando foi que os policiais chegaram ali no vestiário, ele já havia deixado o estádio. Então, hoje, quarta-feira, algumas horas após a partida, ele fez um pronunciamento nas redes sociais. O São Paulo, inclusive, republicou esse vídeo. Vamos colocar então para vocês assistirem. Primero, un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro, tuve un par de cruces de palabras con el pobre Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie. Y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también. Pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Tá, então essas foram as palavras do Bobadilla e o São Paulo também publicou uma nota oficial que reafirma o seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão. Além disso, que está, entre aspas, acompanhando atentamente a apuração dos fatos e que repudia veementemente qualquer manifestação por discriminação. E, por fim, ainda o São Paulo informou que está oferecendo ali todo o suporte institucional ao Bobadilla, com medidas aí educativas relacionadas a racismo, à xenofobia. Vale mencionar aqui, gente, que não foi colocado na súmula da partida esse caso aí envolvendo o Navarro e o Bobadilla. O juiz não colocou ali na súmula, apesar de, no depoimento, né, como eu falo na matéria, o Navarro falou que falou com o árbitro sobre isso, que disse que não escutou o que havia acontecido ali no gramado. Agora, o Bobadilla ele precisa dar o seu depoimento, afinal ele não estava ontem no vestiário, então ele precisa ainda dar esse depoimento. Segundo informações preliminares, ele seria convocado para depor. Ainda, a gente não tem ainda uma data em que ele vai fazer isso. Quando tiver mais informações sobre isso, com certeza falaremos, mas por hora é isso. Tá certo, gente? Então, infelizmente, mais um caso aí envolvendo o crime de racismo, né? Supostamente um crime de racismo que aconteceu ontem no gramado do Morumbis. Obrigada, Marina. E aí, Paulo e Silvestre? O que vocês têm para falar do jogo, de toda essa situação, esse caso de racismo, né? Esse crime? Bom, eu particularmente, eu já vivi momentos dentro de campo que não me afetaram. É lógico que cada um toma a sua decisão, cada um tem a sua postura, cada um pensa da sua forma. É lógico que nós estamos vivendo num tempo onde qualquer coisa que é falado já cria-se uma grande polêmica, já cria-se um vitimismo. Então, eu sou suspeito em falar em tudo isso. Agora, se o Bobadilla chegou e já pediu perdão, pediu desculpas lá, vai com o atleta Tajé, pede desculpas lá e segue o jogo. Não, dentro de campo, gente, o negócio é acalorado, é todo mundo querendo ganhar. Um fala aqui, outro fala ali. Só que hoje tem que medir, Paulo, tem que escolher o xingamento. Mas você tem que escolher o xingamento. Campo, Silvério, você vai escolher, você vai falar. É complicado. Eu estou sendo irônico, mas é uma ironia diante dos tempos atuais. Porque o xingamento, a ofensa que o Bobadilla escolheu foi a pior possível. Eu não posso acreditar que ele seja racista, que ele queira o mal do povo venezuelano, mas ele, da boca para fora, falou algo que não cabe mais. E o menino ficou muito ofendido. O que ele falou foi para desestruturar o atleta adversário, e ele conseguiu. Ele foi xingado primeiro e revidou com esse xingamento xenofóbico. Então, por isso que eu estou brincando, tem que escolher melhor o palavrão. Agora, porque ele ofendeu, vamos falar sério, o Bobadilla é paraguaio. Tem povo mais ofendido na América do Sul do que o povo paraguaio
com questão de xenofobia? Sobre Thiago Mendes. O volante vai ou não jogar no São Paulo? Agora dá para tratar essa história como definitiva. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte super importante do São Paulo e questionei: existe alguma negociação? Vocês pensam em trazer o Thiago Mendes? Vale a lembrança de que depois de um ano negociando com o São Paulo, o Thiago enfim está livre do seu contrato no Al Rayyan. O vínculo se encerrava em 30 de junho, ele já foi liberado pelo clube e curte férias ao lado da família em Nova York. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei foi, abre aspas, pode afirmar que o Thiago Mendes não virá. O jogador está descartado diante da alta pedida. Nicola, mas ele está livre do mercado, verdade. Não haveria necessidade de compensação financeira para qualquer clube. Mas hoje ele e o Paulo Pitombeira, que é seu representante, pedem cerca de R$1 milhão por mês para um acordo. E diante desse cenário, São Paulo decidiu descartar a contratação do atleta, que já tem 33 anos de idade e disputou na última temporada apenas 11 partidas, embora tenha saído do Al Rayyan como titular. Ele havia sofrido uma lesão muscular grave no fim do ano passado e início desse ano. Fora do Brasil desde 2017, Thiago Mendes também tem sido especulado no Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente importante do departamento de futebol do Galo e essa pessoa afirmou que essa negociação hoje é uma grande cavada do empresário. Ah, só para completar, se Thiago Mendes está deixando o Al Rayyan, seu substituto já está escolhido, Gregory, volante que pertence ao Botafogo, deve ser a novidade. Anúncio nos próximos dias, o Al Rayyan vai pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para ficar com o volante botafoguense. Hora de falar sobre o São Paulo com notícia velha, mas importante. Zubeldia ficou mais uma vez suspenso. Agora, na Libertadores da América, ele vai desfalcar o tricolor no jogo de ida das oitavas de final, momento super importante e decisivo na temporada. Tudo porque na vitória por 2-1 contra o Tajeres na noite dessa terça-feira no Morumbis, o Zubeldia levou seu terceiro cartão amarelo na Libertadores da América. Obviamente que por reclamação, os outros 2 cartões no jogo de ida na Argentina contra o Tajeres e no jogo no Morumbis diante do Alianza Lima. São 3 cartões amarelos e a suspensão do treinador argentino. Importante contar que o retrospecto do São Paulo sem Zubeldia à beira do campo é muito ruim. E as ausências dele têm sido absolutamente repetitivas por conta do excesso de cartões. Já são 16 cartões na atual temporada. No próximo sábado, no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, ele também está suspenso. Será a 11ª ausência somente nesse ano por conta do acúmulo de cartões amarelos e vermelhos. No duelo das oitavas de final, ainda sem adversário definido, a 12ª ausência. Enquanto alguém do São Paulo não procurar o Zubeldia para dizer que esse comportamento atrapalha e muito o próprio São Paulo, é de se imaginar que ele continue recebendo cartões a rodo. Só para completar, importante lembrar que o sorteio do mata-mata da Libertadores está marcado para a próxima segunda-feira na sede da Conmebol, lá no Paraguai. Isso aí, hein, galera. Falando aí sobre o primeiro assunto de hoje é o seguinte, hein? Saiu no blog do São Paulo, Alexandre Zanqueta, a seguinte matéria: pegou mal e tomou sermão do São Paulo. O jornalista conta bastidores de Bobadilla aí ontem, né, no dia de ontem, após essa acusação de xenofobia aí, nesse caso polêmico da Libertadores, tá? O que foi falado aí na matéria? Que o Damião Bobadilla, volante do São Paulo, tomou um sermão da diretoria do clube após ser acusado de xenofobia durante uma partida contra o Tajeres pela Copa Libertadores. O episódio ocorreu depois que o jogador venezuelano Miguel Navarro afirmou ter sido chamado por Bobadilla de venezuelano morto de fome, o que gerou forte repercussão negativa tanto dentro quanto fora do clube. Após prestar esclarecimentos à diretoria, Bobadilla não foi multado nem afastado, mas foi advertido internamente e passará por um processo educativo de compliance, que envolve orientação e educação sobre condutas adequadas, semelhante ao que ocorre aí nas empresas que trabalham aí muito forte essa questão do compliance, tá? Então, o jornalista também abre aspas para o que ele falou. O Bobadilla prestou esclarecimento à diretoria de São Paulo e conversou com ele. O Bobadilla falou o que disse, deu toda a explicação e aí o São Paulo tomou a decisão. Não vai ter multa, não vai ser afastado, mas houve esse sermão. Isso é fato, ele tomou um sermão. O Bobadilla agora vai passar por um processo de compliance no clube, como se fosse uma empresa. Ele vai passar por esse processo de educação. Pois é, um tema
bem complicado, né? Bem delicado. O Bobadilla não poderia ter falado isso, né? Até porque é algo errado, né? A gente falar esse tipo de coisa, ainda mais vindo de um país que realmente passa por um processo aí muito complicado, né, no seu governo. Mas enfim, espero que o Bobadilla aí aprenda, né, e não cometa mais esse erro de talvez aí tratar algum companheiro, alguém com esses tipos de palavras aí que acaba prejudicando e trazendo tristeza aí para as pessoas que recebem, tá bom? Então tá nesse pé aí, Bobadilla não vai ser multado. O clube, a Venezuela entrou com um processo aí contra o São Paulo e contra o Bobadilla perante a FIFA e a Conmebol. Então a gente não sabe até onde vai rolar aí esse processo, o que vai acontecer. Então nos próximos dias, saindo mais notícias sobre isso, eu trago para vocês, beleza? E Thiago Mendes, hein? Thiago Mendes foi aí, foi assistir o jogo lá na Neoquímica Arena, São Paulo e Corinthians. Todo mundo já dava como certa a chegada dele no São Paulo, um jogador que queria vir, né? E o São Paulo desiste de Thiago Mendes e mira um ajuste na folha salarial, tá? Saiu aí a matéria no Bola VIP que é o seguinte: o São Paulo decidiu não avançar na contratação de Thiago Mendes devido aos altos salários exigidos. O clube prioriza a redução de custo, enquanto o jogador negocia com o Atlético Mineiro. Esse deve ser aí o caminho que ele vai seguir. Realmente fechar com o Galo Mineiro lá, jogar em Minas e disputar aí o Brasileirão nos próximos anos com a camisa do Atlético Mineiro, tá? O Thiago Mendes hoje atua no exterior, demonstrou interesse em retornar ao Brasil. No entanto, suas exigências financeiras não se encaixam no planejamento atual do São Paulo. O tricolor busca o equilíbrio financeiro após investimentos recentes. A diretoria entende que novos reforços só virão com saída ou redução de custos. Thiago Mendes, portanto, ficou de fora dos planos imediatos. Então, assim, se o jogador também não quiser realmente abaixar um pouco os seus ganhos, o São Paulo não vai conseguir trazer o jogador, né? Muito complicado a gente ver o São Paulo numa situação como essa, né? Um clube que foi um clube modelo aí há alguns anos atrás, na época de Marcelo Portugal Gouveia na presidência, primeira gestão aí do Juvenal Juventus. A gente tá passando por essa crise financeira. É isso aí, galera, ó. Só atualizando, o São Paulo volta a campo aí sábado contra o Bahia, jogo na Fonte Nova. No vídeo de amanhã e também no vídeo de sábado a gente traz aí prováveis escalações, como que está aí o andamento da preparação do time para enfrentar o Bahia, beleza? Agradeço você que acompanha o vídeo todos os dias, como eu sempre digo, diariamente notícias, giro de notícias, informações atualizadas sobre tudo que envolve o nosso time aí, o nosso tricolor, você encontra aqui nesse canal. Então você que não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativa também as notificações, tá bom? E já deixa seu like aí para ajudar no crescimento do canal, certo? Um forte abraço, até mais, uma boa quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.